Salve a todos nessa noite, com a paz do Senhor. Hoje vamos falar de um assunto com relação a Deus nos esconder. Às vezes nós não entendemos por que Deus nos livra de alguma coisa. Às vezes a gente fica até mesmo reclamando, né? Dizendo, não, eu não mereço isso, por que eu estou passando por isso, por que eu estou isolado? Por que na minha vida as coisas parecem que não vai? Às vezes, o seu terror não é terror. Coisas bem pior estaria acontecendo na minha e na tua vida se Deus não estivesse guardado você com mão forte. Às vezes a gente não entende o proceder de Deus, como Deus para cada um de nós. E Ele para porque Ele é Deus. A irrelevância de cada um de nós, a ignorância, a prepotência que nós temos, às vezes, com as coisas de Deus. Se Deus parou você e eu, é porque Ele sabe que se você e eu continuarmos andando um passo a mais, estaríamos nós nas mãos daquele que pode nos fazer mal. Talvez você não entenda, e nem eu convenha compreender por muitas vezes que Deus me parou e te parou, porque Ele sabe o melhor para a tua vida. Ele sabe o que é melhor para a tua vida e para a minha vida. Muitas vezes a nossa ignorância, a nossa prepotência ou irrelevância com as coisas de Deus vai de encontro com outras coisas que venham a fazer parte da vida nossa simplesmente porque nós não entendemos por que Deus parou, porque Deus está parando, porque Deus estacionou. Mas eu tenho me esforçado, eu tenho feito de tudo para que dê certo. Por que Deus me parou? Ele parou porque Ele sabe do dia do amanhã. Ele te parou porque Ele é Deus. Ele já estava escrito isso, que um dia Ele iria parar você e eu. Deus nos para porque Ele nos ama. Como assim? O senhor tem como provar isso? Tenho. Vamos para Salmo 17, versículo 8. O que está escrito lá? Hoje eu não vou demorar muito, está ventando muito aqui, né? E com certeza vai fazer frio, eu estou com um pouco de dor. Mas isso é normal, né? Está escrito assim, Salmo 17, versículo 8, para a meditação de cada um de nós hoje. Protege-me como a pupila dos teus olhos. Abriga-me à sombra das tuas asas protetoras. Salmo 17, versículo 8. Vem aí um pedido do salmista Davi ao próprio Deus. Protege-me como a pupila dos teus olhos. Como a menina, que em algumas versões de Bíblia diz menina, né? Protege-me como a pupila. Nesse meu livro aqui fala pupila, né? Que é eu uso uma outra Bíblia, né? Não é a João Ferreira, mas é o mesmo sentido. Protege-me como a pupila dos teus olhos, abriga-me à sombra das tuas asas. Ele pedindo a proteção aí, Senhor, proteja-me. Por quantas coisas, ainda chama as asas do Senhor de protetora. Se eu e você estamos, de uma certa maneira, sendo protegidos de alguma coisa, abra o teu olho, vamos abrir os nossos olhos e esperar com paciência naquele que parou a minha vida e a tua vida. A nossa ignorância pode nos ocasionar muitas dores, mas se nós nos mantermos firmes com os ouvidos, ouvindo aquilo que Deus tem de melhor para a minha vida e para a tua vida, com certeza você não vai sofrer. Muitos de nós pagamos preço por não entender e compreender que quem para o homem é Deus. Você mesmo pediu isso a Deus. Eu pedi isso a Deus. Por que agora eu vou repudiar um próprio pedido? Você vê Davi aqui pedindo, protege-me como a menina dos teus olhos, ou a pupila dos teus olhos, né? Abriga-me à sombra das tuas asas protetora. Quantas vezes você pediu essa proteção e hoje não compreende? Quantas vezes foi você mesmo que pediu essa proteção? Senhor, livra-me de todo mal. E o Senhor diz, eu vou te livrar.
mas em algumas ocasiões a gente não compreende porque Deus parou a gente. Esse é o assunto de hoje, não vou demorar muito. No livro de Números 6 e 24 diz: o Eterno te abençoe e te guarde. Que palavra curta de um tamanho enorme na nossa vida. Olha a responsabilidade de Deus com relação à tua e à minha vida. Que a palavra aqui não é só para você, ela é para mim também. Em Números 6 e 24 diz: o Eterno te abençoe e te guarde. Mas para que Ele venha fazer isso, produzir isso na nossa vida, muitas vezes Ele vai te parar. Muitas vezes você vai chegar, como no dia de hoje, e dizer para você mesmo: eu não sei quem eu sou. Não consigo andar para frente. Não consigo andar de lado. Depois que eu passei a crente, a servir a Deus, eu não sei o que acontece comigo. É perseguição o tempo todo, mas em nenhuma dessas causas, nenhum desses temores que você e eu carregamos, todos nós carregamos algum tipo de temor. Fique tranquilo, é a ordem de Deus para você nesta noite. Fique tranquilo, tranquila, porque nenhuma dessas coisas poderá te atingir, a Bíblia diz. Porque quem está debaixo da asa protetora do Senhor, assim como o salmista diz, está realmente protegido. O amanhã não te pertence, nem pertence a mim. É só você parar para raciocinar que o amanhã, hoje quando você deitar e fechar os seus olhos, você vai dormir, mas você tem certeza se o amanhã você vai ver? Assim como na noite passada você deitou, dormiu, mesmo com todas as suas preocupações, com todas as tuas dores, com todos os teus sofrimentos, com todas as humilhações que você passa. Eu estou falando isso para alguém hoje, em nome de Jesus. Mas você sobreviveu, porque o Senhor te guarda na hora da tua angústia, te protege e te dá livramento de cada forma que você não faz ideia. Enquanto nós dormimos, a Bíblia diz que Deus está trabalhando. Por isso que no livro de Números 6, 24 diz: o Eterno te abençoe e te guarde. Mas eu não entendo essa proteção de Deus. Mas não é para você, Evelyn Calisto, a paz do Senhor. Que Deus te abençoe, minha filha. O Senhor, Ele é assim. Ele nos protege. Muitas vezes somos nós mesmos que pedimos isso, como lemos na primeira leitura, que diz o que? Salmo 17, versículo 8 diz: protege-me como a pupila dos teus olhos, ou como a menina dos teus olhos. Em algumas versões bíblicas fala menina, né? E abriga-me à sombra das tuas asas protetoras. Você está precisando hoje de uma palavra de ânimo para que você acorde e entenda que quem te parou foi o Senhor. Você não pode colocar Deus na parede de maneira nenhuma, dizendo todos os dias para Ele: por que o Senhor permitiu isso? Por que eu passo por isso, por aquilo? Se eu te sirvo, se Deus te deu algo bastante complicado ou difícil, é porque Ele vai te ajudar, não só a compreender isso. A paz do Senhor Jesus, pastor, para o Senhor e para sua esposa Carla, amém. Que Deus vos abençoe. Se Ele te deu algo que você hoje, às vezes, questiona Deus, coloca Deus e fica pensando: por que o Senhor me deu isso? Por que o Senhor me deu isso? Ele lá de cima te responde hoje: porque eu sou Deus. Dei porque você dá conta de fazer. Dei porque você dá conta de cuidar. Dei porque você é especial. Dei porque eu sou a tua força. Dei porque sou Deus. Dei porque eu é quem decido as coisas. Dei, mas vou te capacitar a saber lidar com tudo isso. Por isso que o salmista diz, quando ele pede aqui no Salmo 17, versículo 8, protege-me como a menina dos seus olhos. É a mesma coisa dele estar falando assim: olha, eu não dou conta de algumas coisas, me ajuda, Pai. Algumas perseguições, coisas que, né?
né? Coisas que acontecem na vida nossa, no dia a dia, dentro da própria igreja. Vocês podem saber que dentro da própria igreja você vai ter pessoas que vai vir te perseguir, mas lembre de uma coisa: o Senhor pelejará por vós, e vós calarei nesta noite. E lembra que coisa pior o nosso Jesus passou. Passou e passa até os dias de hoje. Eu imagino que Jesus pensa em vir buscar nós todos os dias. Mas ele espera uma ordem também. Ele está debaixo de uma ordem. Ele está debaixo de uma obediência. Será que não é isso que nos falta? Será que esses dias difíceis que você e eu estamos passando não é ocasionado pela nossa descrença? Ou muitas vezes por muitas dúvidas que nós geramos dentro da própria cabeça? Depois a gente diz, poxa, mas eu não mereço. Não, não existe isso. Se você serve a Deus com fidelidade, está passando por algum sofrimento, esse sofrimento pode ser para o seu crescimento. Deus só nos faz maior quando nós entendemos isso. Talvez a tua humilhação, tudo que você tem passado, o sacrilégio que você tem vivido, é para a glória de Deus. Porque Deus quer criar em você uma coisa chamada experiência. Eu sei que você está aí hoje. Eu não sei quem é, mas não me interessa quem é. Mas Deus está falando nesta noite para você. Eu não ia fazer essa live hoje. Eu estou com muita dor. Mas o tempo mudou aqui, né? Em Tangará. Mas Deus está falando com você nesta noite. Claramente. Eu te protejo. Não esperneie com relação a essa luta, não vá de encontro com ela. Porque de repente essa luta é maior do que você carrega. Mas eu carrego Deus, pastor. Muitos de nós não carregamos Deus quando estamos passando por luta. Nós carregamos outras coisas. Dor, sofrimento, dúvidas. Tudo isso nós carregamos. Mas o Senhor, Ele nesta noite está te avisando mais uma vez. Eu cuido dos meus. Em todos os requisitos. Tenha fé. Continue sendo uma pessoa determinada. A paz do Senhor Jesus. Nilva Soares. Que Deus te abençoe. Nós temos que ter fé. E pedir a Deus, como Davi pediu em Salmo 17, versículo 8. Protege-me, Senhor. Porque eu não estou aguentando as agruras deste mundo, as dores, as humilhações, o descaso, o distanciamento de pessoas que você tanto deu crédito. Quantas vezes nós nos enganamos com pessoas? Muitas vezes. Quantas vezes nós confiamos em pessoas e essas pessoas nos tiram do sério? Quantas vezes? O ser humano é sujeito a fazer com que eu e você venhamos a sofrer certas consequências. Mas Deus não. Patrícia Pereira, a paz do Senhor, que Deus te abençoe. Mas Deus é diferente. Deus, Ele é amor. Deus, Ele é justiça. E na hora dele, certa, né, irmã Jéssica Silva? Ele vai operar na nossa vida. A verdade é essa. Se fortaleça no meio desse seu deserto, né? Se fortaleça e cresça com esse sofrimento. Nem todo sofrimento permitido por Deus, quando ele é permitido por Deus, não é para que você morra. Muito pelo contrário, é para que você dê mais fruto ainda. Talvez todos os seus sonhos, nos dias atuais, caíram. Deixaram de existir. Mas o Senhor manda te dizer nesta noite que eu ainda construo sonho nas vidas de quem acredita e deposita em mim toda a fé, todo o propósito. Deus ainda faz notório o nome dele na nossa vida. Vamos para outra leitura. Deus ainda faz coisas boas e novas na nossa vida se nós acreditarmos e darmos crédito a Ele. Ruth 2, versículo 12, diz assim:
Que o Senhor te retribua tudo que fizeste e seja ricamente recompensada por Deus de Israel, sob cujas as asas de proteção vieste buscar refúgio. Essa palavra ela é muito simples de ser compreendida. Só que muitas vezes nós queremos as coisas antes, nós queremos dar um passo além daquilo que nós entendemos, ou que às vezes nós nem entendemos, mas já queremos. E para adquirir alguma coisa de Deus, primeiro existe a palavra se esforce. Para você adentrar no rol de bênção de Deus, você tem que primeiro se colocar numa posição. E a posição, muitas vezes, vai fazer com que pessoas, bilateralmente falando, venham a desacreditar de você. Às vezes você vai estar dentro de uma igreja cheia, e eu sei que você está aí hoje, né? E ao mesmo tempo você se sente sozinho, sozinha, porque ali naquele lugar parece que algumas pessoas tiraram essa paz que você nunca deveria ter perdido. Nem sempre as pessoas que nós chamamos de irmão é irmão nosso. E nós que servimos a Deus já éramos para estar compreendendo isso com mais entendimento. Compreendendo que quem é grande na igreja é o Senhor, não é você e nem eu. Quem é grande, quem pode fazer é você. Você tem que andar para frente, sempre para frente, sem titubear nem para a direita nem para a esquerda, olhando essas adversidades que acontecem na nossa vida. Eu sempre brinco aqui que quem corta diamante é o próprio diamante. E quem corta crente evangélico tem um monte aí, né? Mas lavado e remido é poucos. Então tem uma maioria, tem uma grande porcentagem de quem está servindo a Deus que está ali para te contrariar mesmo, para te perseguir. Mas você não vai olhar nem para a direita nem para a esquerda. Você vai olhar para o alvo, que é Jesus, e determinar na tua vida que se você se esforçar, Deus vai fazer notório o nome dele na tua vida. Às vezes nós confiamos e depositamos nossas confianças em pessoas. Damos crédito a pessoas. E Deus está requerendo todo esse crédito que eu e você damos a pessoas, que nós venhamos a dar isso a Ele. Mas aí, pastor, eu vou me livrar de algumas lutas? Não. Tudo que é ouro, que eu sei, eu fui garimpeiro muitos anos. Todavia, quando eu estava garimpando, né, Evelyn? Todavia, o ouro tem que passar pelo fogo, ele tem que ser purificado. O ouro carrega muitas coisas que não pode ser vendido daquela maneira. Ele carrega cobre, ele carrega um pouco de ferro, ele carrega prata. O ouro tem tudo isso. E é por isso que o ourive leva o ouro a um estado de purificação. Assim é você e eu nas mãos de Deus. Deus, ele faz a mudança na nossa vida quando nós fazemos igual Davi fez. Senhor, protege-me como a pupila dos teus olhos, né? E abriga-me à sombra das tuas asas protetoras. Quando você pede isso, você está abrindo a porta para Deus entrar e fazer as alterações necessárias na minha vida e na tua vida. É isso que muitos de nós não entendemos. Você não lembra quando você pediu? Senhor, me protege, me ajuda. O proteger de Deus, existe um trabalhar dele também junto. O proteger de Deus é Deus te levando lá para a olaria dele e dizendo: aqui você está seguro, porque minhas asas são protetoras. Aqui ninguém pode te atingir, por mais que fale, que provoque, que falou isso ou falou aquilo. Mas você não vai dar ouvido, você não tem tempo para isso. Porque você está fazendo, Deus está fazendo uma grande obra na tua vida. E, portanto, Deus, quando nós estamos com Deus lá na olaria, que Deus está amassando e fazendo tudo novo na minha vida e na tua vida, você pode ter certeza que nem eu e nem você temos tempo para estar olhando quem não tem tempo, né? Porque quem não tem tempo, um Deus, né? Certamente ele está aí atribuindo coisas às tuas vidas
que muitas vezes você questiona Deus e diz, Senhor, mas eu não mereço isso. Nós não somos dignos de dizer para Deus o que nós merecemos ou o que não merecemos. Você só vai adquirir alguma coisa, tanto na vida com Cristo, como na vida em si, se você se esforçar, se aplicar a Deus, se aplicar. Como que você quer ser um advogado, um médico, sem estudar? É impossível acontecer isso. Então tudo exige esforço e aptidão de cada um de nós. Porque se nós formos olhar para os dias atuais em que nós estamos vivendo, nós nem na igreja vamos mais. Vai bater aquele desânimo e você está aí hoje bem desanimada. Mas Deus está mais uma vez falando contigo. Pega a tua cruz e carregue, viu? Carregue, porque um dia você vai entender o peso desta cruz a qual eu te dei. Pega a tua cruz e carrega, não queira carregar a cruz do outro. Carregue a tua e não a dos outros. Eu vejo crente por aí passando por luta, passando por dificuldade, passando por tanta coisa difícil, porque ele quer carregar a cruz dele e a cruz dos outros. Você não pode, de maneira nenhuma, representar ninguém lá no céu. Cada um de nós teremos que nos explicarmos ao grande e poderoso, e isso é feito individualmente. Esse é o problema que muitos crentes estão tentando, estão pagando aí por sofrer. Eu vou contar um exemplo aqui bem rápido. A gente tinha umas ideias de Jerico antes de orar por pessoas dentro da casa nossa. Hoje eu só faço isso por pessoas que eu conheço bem. Dentro de poucos dias começou a acontecer umas coisas dentro de casa. Até que o Senhor nos cobrou isso. Observa quem é que você está orando por ele ou por ela dentro da tua casa. Tem gente que diz, eu só faço campanha se for com a irmã fulana. Ô, irmãos, às vezes é melhor estar sozinho do que mal acompanhado. Faça campanha com você, ó, você nunca está sozinho. Faça campanha você, o Espírito Santo, Jesus e o Pai. Não existe campanha melhor, essa campanha com 4. A Trindade e você. Porque às vezes você ali, determinada ou determinado a fazer uma campanha de vitória, você está do lado de alguém que Deus está desaprovando. E quando Deus nos coloca debaixo da asa dele, é por isso que a Bíblia, é por isso que Davi diz, protege-me como a pupila dos teus olhos, abriga-me à sombra das tuas asas protetoras. Ele está dizendo, proteja nós todos. Não, ele está pedindo para si. Tem coisa que só você pode pedir a Deus. Ele pede uma proteção individual para a vida dele, porque afinal a vida de Davi não era uma vida muito fácil. Era uma vida, um cotidiano bastante difícil. E eu também deparo hoje com muitas pessoas que se dizem servir a Deus, mas Deus não conhece eles, porque eles nunca fizeram essa verdadeira aliança com Deus. Convide o Pai, o Filho e o Espírito Santo a entrar nessa campanha contigo, porque muitas vezes é melhor você fazer uma campanha só com a Trindade do que ter um irmão ou outra irmã junto, que talvez não está no mesmo pensamento que você. A proteção de Deus, ela vem quando nós damos lugar. A alegria de Deus, as propostas de Deus para a nossa vida vem quando nós gritamos na agonia, na tristeza, no sofrimento que nós estamos vivendo. E aí a gente coloca nas mãos de Deus, para que Deus possa... Mas quando nós colocamos, você tem que entender uma coisa. Deixa na mão de Deus, porque Ele sabe a melhor maneira de solucionar essa dificuldade que você está vivendo. E é por isso que muitos de nós apanhamos e vamos continuar apanhando com relação a isso. Porque antes de nós passarmos para Deus toda a nossa situação caótica, nós colocamos na mão do Benedito, do Zé, do Pereira, não é Pedrada. Pedrada está aí hoje, Edna, né? A gente coloca assim para a igreja inteira, expõe.
todo o nosso sofrimento, toda a nossa dor, e muitas vezes essa sua decisão de fazer com que a igreja participe desse seu sofrimento, você está achando que ali muitos vão estar orando com real propósito de te abençoar? Muito pelo contrário, muitas vezes as pessoas vão escarnecer da tua história. O próprio crente vai fazer isso. São poucos hoje em dia os crentes que nós podemos confiar neles, são bem pouquinhos, que tem caráter, que vai guardar aquilo para ele, que vai realmente te ajudar. Mas se você não tem essa segurança que as pessoas irão entrar nessa mesma batalha com você, pelo amor de Deus, você nunca está sozinho. É por isso que você sofre, eu sofro, por questão disso, de às vezes nós atribuir coisas a pessoas que nós temos que, na realidade, atribuir a Deus e não a pessoas. Porque você pode e eu também posso te decepcionar. Não é verdade? Então assim, olha o que Davi diz aqui. Salmo 16, versículo 1 diz: um canto silencioso de Davi, que todo mundo sabe que o livro de Salmo todo ele é canto, né? Defende-me, ó Deus, pois eu me abrigo em ti. Davi deixa bem claro aqui que a confiança dele era em Deus e não em pessoas. Que a confiança dele, toda a graça, toda a fé, tudo que ele tinha de adoração era para Deus, ele devolvia para Deus, então ele recorria a Deus. Por isso que ele diz aqui no Salmo 16, versículo 1, que diz: defende-me, ó Deus, pois eu me abrigo em ti. Quer dizer, me abrigo, eu confio, eu deposito toda a minha confiança no Senhor. Porque que guerra que Davi perdeu? Nenhuma. Porque todavia, quando ele entregava, ele até saiu, né, corrido do próprio reino dele pelo próprio filho, mas Deus devolveu a ele, porque quando Deus te dá algo, o inimigo pode até pensar que te tomou, mas Deus vai devolver de novo, porque é o verdadeiro proprietário, é você. Talvez você esteja hoje pensando: mas a minha vida eu já não sinto mais nada, vou na igreja, não sinto nada. Mas um dia Deus te deu o prazer de sentir a glória dele, então a glória dele está aí. De volta, pega isso para você, para de ficar para os cantos aí sofrendo. Levanta a cabeça, bate a poeira e diz: eu vou seguir adiante. Porque o Senhor é minha força, meu escudo broquel, e nele que eu confio, é nele que eu deposito, e com certeza o Senhor nunca tarda. Ele sempre dá para nós a resposta de tudo que nós estamos passando na hora dele, não na tua, viu? E nem na minha. Preste atenção com relação a isso. Davi, ele deixa claro que ele confia em quem? No Senhor. E você e eu temos que ter essa predisposição, ou disposição. Tenha uma vida mais determinada, uma vida mais apoiada na confiança que você tem no Senhor. Mas não uma vida cheia de dúvidas, cheia de questionamento com relação às coisas de Deus. Eu vejo por aí campanha disso, campanha daquilo, campanha do copo de água, campanha de virar para baixo. É campanha de todo jeito, do copo que quebrou, é assim. E as pessoas saem dessas campanhas, maioria das vezes, do mesmo modelo que entrou, ou pior. Porque quando nós nos alienamos ou entramos em um propósito de fazer uma campanha em 5, ela começa em 5, não é para terminar em 3, não, em 2, como eu já vejo por aí. Na hora, no dia de começar, não é? Começa todo mundo junto, mas, né? No decorrer da semana, um já não vem, o outro só chega atrasado. Já repararam isso? Já quebrou essa campanha. Faça uma campanha você mesmo. Deus está exigindo que você entre no seu quarto e deposite nele toda a tua confiança. Faça você mesmo e levante, né? Porque Deus não fala com gente deitado, Deus não fala com preguiçoso, Deus não fala com aquele que carrega com ele dúvida. Deus fala com aquele que tem fé, e fé por excelência, crendo que só do céu te virá o socorro.
essa é a diferença de quem serve a Deus com fidelidade. Para quem serve a Deus com dúvida, não há nenhum tipo de retorno para quem serve a Deus com dúvida. Mas quem serve com fidelidade, ainda que o mar venha levantar as ondas, como sempre levanta, ainda que o vento seja forte, você tem certeza de uma coisa, que no teu barco Jesus dorme. Porque se ele sair para fora, você for lá e acordar ele, pode reparar que ele vai vir e dizer: acalma-te vento, calma-te mar, e o seu barquinho vai continuar andando para frente. Vai continuar andando para frente. É por isso que nesta noite Deus está te dando uma injeção de ânimo para que você proceda totalmente diferente da forma que você está indo até a Deus. Você não é nenhum coitadinho, não. O que você carrega é muito importante para outras pessoas. Você carrega dentro de você como vaso a água da vida para dar vida a outras pessoas. Mas isso você tem que determinar na tua vida. Eu quero ser fiel, eu quero ser diferente, e o Senhor vai fazer a diferença que você espera. Só Ele pode fazer. Ninguém pode fazer. Salmo 27, versículo 5 diz assim: pois no dia da adversidade, presta bem atenção, como nós temos que confiar no Senhor. Salmo 27, versículo 5 diz assim: pois no dia da adversidade, Ele me protegerá. Olha como Davi tem certeza. Talvez você está aí hoje vivendo uma luta terrível. Posso falar? Posso não, eu vou falar, gostando ou não. Às vezes a culpa é nossa, viu? A culpa é tua, é minha. Porque nós não confiamos 100% em Deus. Davi, ele deixa aqui no Salmo 27, versículo 5, bem claro: pois no dia da adversidade, Ele me protegerá. Você tem essa certeza? Ou não? Ou de repente você tem uma certeza duvidosa? Deus não trabalha assim. Davi, ele confiava no Senhor a tal ponto que há um versículo que diz assim: dura coisa cair na mão do Deus vivo. Mas veja o que Davi diz: eu prefiro cair na mão do Deus vivo do que cair na mão dos meus inimigos. Porque os inimigos de Davi certamente não teriam misericórdia dele. Mas Deus diz para o próprio Davi que Davi era segundo o coração de Deus. Deus o amava, por mais que Davi tenha cometido certos deslizes feios, como nós sabemos. Quase pregador nenhum fala disso, né? Fala só que Davi venceu, Davi foi isso. Não, mas Davi pecou como eu e você. Davi caiu por muitas vezes, como eu e você. Mas pastor, o que é cair? Às vezes você está lá na igreja e está caído. Adultério, pastor? Não, cair não é só adultério. Cair é quando a frieza, quando a dúvida predomina a tua vida. Cair é quando nós passamos a questionar o que Deus tem feito na nossa vida. Nem sempre o que Deus está fazendo na nossa vida é coisa doce, tem vezes que dói. Algumas vezes na minha e na tua vida vai doer o que Deus está fazendo. Porque como é a mesma coisa, eu de repente moro nessa casa aqui e Deus me manda lá para morar lá no mato, numa casa de pau a pique. Eu não vou me adaptar fácil. Mas é melhor você entender que quando Deus nos leva para uma situação bastante difícil, como levava Davi o tempo todo, ou ele mesmo ocasionava de ele mesmo, né? Em algumas ocasiões era o próprio Davi que gerava certas dores para ele mesmo. Como no caso de Betseba, mãe de Salomão. Todo mundo sabe dessa história. Ela era mulher de quem? De Urias. Não é porque
porque Davi era segundo o coração de Deus, que ele não tenha errado. Ele errou. Mas tinha uma qualidade, Davi, quando ele errava. Será que você e eu temos essa mesma qualidade? Ele chegava em Deus com arrependimento. Hoje em dia as pessoas pedem perdão um para o outro. Nem aí acabou o culto, já está falando mal dele e dela de novo. Já repararam isso? Eu perdoei porque tem que perdoar. Mas não quero nem ver na minha vida. Maldito és você e eu, se nós nos comportamos desta maneira. Porque quando eu perdoo alguém, é sinal que ele e eu iremos morar numa terra santa, sagrada, aonde entra lá só quem perdoa de verdade. Que tem aquelas pessoas que perdoam, mas ele fica com aquela... Quem perdoa não carrega mágoa. Ele carrega a marca. Aquele irmão me magoou um dia, mas ele esquece, ele joga no mar do esquecimento. Sabe por que muitos de nós estamos sofrendo? É que muitos de nós perdoamos da boca para fora, mas nunca esquecemos. E o Senhor manda com que nós venhamos a esquecer. Esquece, lança no mar do esquecimento. E ali aquele assunto a gente não fala mais. Aquele assunto. Aí você fica com aquela mágoa, eu fico com aquela mágoa toda vez que eu vejo. Oh meu Deus, esse homem já fez isso, essa mulher já fez aquilo comigo. Não é ou não é assim? Tem muito crente vivendo assim. Que carrega mágoa de antiga. Por que Davi era perdoado? Porque ele errava, ele ia até o Senhor verdadeiramente com arrependimento. Ele não ia de qualquer jeito, como a gente vê hoje. Hoje em dia, a maioria de nós nem perdão pede mais. Nós preferimos sair falando um da vida do outro. Nós preferimos, a maioria de nós, não estou generalizando, nós preferimos sair falando. Irmãos, não queira saber da vida do outro. Tem crente que ele deixa de limpar a casa, deixa de até trabalhar, né, ou tirar um momento de oração, né, para estar na casa do outro sabendo de fofoca. Vai na casa do outro, Batista, eu vim aqui saber como é que está a vida do João. Ah? Você não vai ganhar nada com isso. Eu não vou ganhar nada com isso. Tem pessoas que vai na tua casa só para levar desgraça. E às vezes você está pagando um preço com relação a isso. Você tocou, ajudou a tocar, né? Na vida de pessoas que não estão mexendo com a tua e nem com a minha vida. E a gente tem aquela conversa, eu não devo, foi ele que fez. Mas você tem certeza que foi ele que fez? Ou foi ela? Não transforme a tua casa num antro de desgraça de vida alheia. A tua casa é um lugar abençoado, onde você já acorda de manhã com Deus presente dentro da tua vida. A tua casa é motivo para você glorificar a Deus todos os dias, porque na tua casa a doença não passa por aí. Deus abriu as portas. Talvez você não tenha um carro de luxo, uma casa de luxo, mas o que você tem, você é grato por tudo que você tem. Ser grato. Então não traga nenhum tipo de maldição para dentro da tua casa. Começou a falar da vida dos outros dentro da tua casa, corta essa irmãzinha. Porque tem irmãzinha e irmãozinho que a linguinha deles tem mais de 5 metros. Quando morrer vai em 2 caixão. Um do corpo e o outro para a língua. Porque o dia que chegar essa conta, você e eu vamos pagar também ela. Se essa pessoa lá não deve. Já tem outros não, que eles saem de casa para ir saber de fofoca. Aí diz, Deus não me protege. Mas não vai proteger mesmo. O crente tem que parar de ser fofoqueiro. O crente tem que parar com isso. Não existe laia mais terrível que crente. Eu vivi no mundo do crime muitos anos, não tinha fofoca. Porque lá a primeira fofoca já levava um tiro na cara. Mas no nosso meio a fofoca ela tem... Principalmente nesses dias, como a fofoca. E tem gente que não tem vergonha, fala. Quando me vê, né? Aí me abraça, meu pastor, mas ele não faz ideia que eu já sei quem ele é. Deus não me deixa enganar. Eu olho, seu pastor, né?
Se eu não fosse crente, eu ia te dar um pau. Se fosse no tempo da ignorância, tu ia levar um pau agora. Mas hoje eu sou transformado. Hoje você é transformado. Que tipo de vaso você é? Um vaso que aceita qualquer tipo de coisa? Água suja, água limpa? Poderá o homem servir a dois senhores? É a Bíblia que diz, não sou eu. Quando nós estamos dando ouvido à conversa fiada, muitas vezes a tua dor, a tua luta, foi porque você ajudou a tocar em alguém que não era para você tocar. A conta chega e a gente nem consegue assim, se autoanalisar que foi alguma coisa que eu mesmo produzi. Mas não fui eu que falei dele, é a irmã que veio aqui falar. Mas você não cortou ela com a autoridade, com a ferramenta que Deus te deu, chamada autoridade. Minha irmã, a minha casa é lugar de bênção. Eu não quero saber da vida de ninguém. Eu quero saber de que um dia a senhora e eu, né, vamos morar no céu. Também sou assim, não tenho muita paciência não. Tem que falar a realidade. A Bíblia diz que nós devemos ser sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência de quem? Maligna. E é por isso que muitas vezes nós pagamos preço. Aquele tititi, não tem aquela conversinha, tu viu a irmã tal, o marido dela largou dela, mas também ela não cuida de casa e bababá, e você entrou no meio dessa conversa para analisar. Não é assim? Vai lá e faz um concerto com ela. Minha irmã, me perdoe, vamos seguir junto, marchando, levando cada uma de nós, ou cada um de nós, levando a nossa cruz, sem nenhuma mágoa, sem nenhuma restrição que venha desagradar a Deus. Entre nós não há mais divisão, mas agora há união, porque Deus, quando Ele entra na minha vida e na tua vida, Ele é abastado de graça para fazer com que a igreja ande num sentido só, sempre para frente e cheia da presença dEle. Mas infelizmente no nosso meio tem muita coisa que parece que quanto mais o pastor fala, mais distante a pessoa fica. Mais terrível fica. Quantos pecados encobertos nós temos dentro da igreja? E o crente dizendo, eu vou para o monte, eu vou dar um dízimo e Deus vai me perdoar. Não vai de jeito nenhum. Cuidado com o que você e eu plantamos lá para trás, viu? Porque só deixa de existir esse pecado quando você pedir perdão, quando você renunciar a ele. Como que eu renuncio ele, pastor Zé Carlos? Eu renuncio ele de uma maneira muito fácil. Como? Confessando. E tem pessoas no nosso meio que já não confessa mais pecado. A Bíblia diz, aquele que confessa deixa o quê? Alcança o quê? Misericórdia. E não é isso que nós estamos vendo nos dias atuais. Nós estamos vendo uma igreja cada vez mais doente por questão disso, de nós não tomarmos para nós mesmos as responsabilidades que são de cada um. Estamos mais cuidando da vida dos outros do que da nossa vida. É bom se reunir para fazer fofoca. Agora Deus vai bradar grandemente na tua vida e na minha vida quando nós nos reunimos para dar glória a Ele. Nós nos reunimos para ir de encontro com a dificuldade de outra pessoa e apresentar a Deus, a igreja junto. É assim, uma igreja forte na terra é assim. Mas no nosso meio está meio difícil da gente ver isso. No nosso meio, nos dias atuais, está difícil. Mas Deus ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tudo Ele vê. E nada escapa da visão terrível que Ele tem. Deus vê o teu sofrimento, mas Deus também questiona nós. Vem cá, não foi você que produziu isso? Porque tem coisas que a responsabilidade é nossa. Aí depois não adianta querer dizer, ó, Senhor, me proteja, porque aí não. Deus é sim, sim, não e não. O que passar disso não é Deus. Consertar, voltar para trás é necessário, viu? Quer ser abençoado? Fale menos, ouça mais. E às vezes tem certos amigos que você vai ter que perder eles. Mas pastor da própria igreja, ora. Às vezes eu sempre brinco com a Carla aqui, não vou generalizar, viu? É um jeitão meu.
Eu tenho mais medo de crente do que do povo do mundo. Como assim, pastor Zé? Porque eu chamo os meus irmãos tudo de irmão, é a paz do Senhor. Eita, não é assim. Eu tenho mais medo deles do que o povo do mundo, porque o do mundo eu já sei que é do mundo, eu vim de lá. Por quantas lutas ou dificuldades que eu já passei gerada pelo aquele que me chama de irmão. Quem colocou Jesus na cruz andava com ele. Será que não dá para você perceber, não, que tem certas coisas que você e eu temos que nos afastar para que Deus possa nos proteger? Porque não adianta Deus proteger você de um lado e eu e você abrimos a porta do outro. Entendeu? O diabo não precisa de uma porta aberta para desgraçar com a tua vida e com a minha vida. Basta uma fenda. Basta. Então se alegre, porque Deus sabe o tamanho do seu sofrimento, mas também sabe que em muitos casos, não estou dizendo que todos os casos é assim, em muitos casos somos nós mesmos que produzimos isso. Essa é a advertência de hoje, de Deus para as nossas vidas. Cuide mais, repare o teu altar, deixe de reclamar e se alinhe com aqueles que estão seguindo em um caminho estreito. A Bíblia diz que ele é estreito, difícil, mas porém é um caminho que te leva à vitória. Deixa de ficar aí no teu quarto resmungando, triste, chateado ou chateada, e levante, né? Faça igual o Batista. Batista está aí hoje, né? Faça igual o Batista. Alegra. Não interessa o tombo que o Batista levou. Ele está aí hoje. O prejuízo que ele teve, ele esqueceu. Porque Deus deu tudo novo para a vida dele. Ele está aí hoje, ó. Batista Edna aí. Converse com ele. Com a Edna. Vocês vão aprender muito com esse casal. A alegria deles em servir a Deus com fidelidade. Deus reconstruiu tudo para o meu irmão, amigo e companheiro Batista. Está aí hoje. Ele era para estar hoje num bar bebendo, tomando uma, talvez até na droga, ou talvez morto. Mas Deus disse: meu filho, eu permito certas coisas na tua vida, porque tenho eu um presente para te dar. Quando ele pensou que tinha perdido tudo, Deus o presenteou com uma esposa, uma grande mulher de Deus, que é a Edna, que está aí hoje. E devagarinho eles estão reconstruindo. Não, Deus tem dado a eles. Deus não vai mandar para você casa, Deus não vai mandar carro, nem conta, nem banco, viu? É tudo vem através do teu esforço. Então para de ficar aí chorando, levanta, põe a tua cruz no ombro e vamos continuar marchando em sentido à glória, em sentido à Nova Jerusalém, viu? Aqui não tem negócio de receba nada não, aqui é palavra. Não tem negócio de receba, eu tô vendo isso, eu tô vendo... Não, aqui não tem isso, viu? Aqui você não é obrigado a ficar aí também não. Aqui é para quem que quer chegar no céu. Eu não sou o caminho, a verdade e a vida ainda é o Pai, o Todo-Poderoso, Jesus de Nazaré. Então tome vergonha, se posicione, para de estar dando ouvido a quem está falando de você, porque se você parar, os outros continuam andando. E nesse caminho nós não devemos nos atrasar. Para com esse piseiro, viu? Crente coitadinho, tu não é coitadinho. Tu é filho do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Portanto, vós sois príncipes e princesa. Lembra bem, o seu socorro bem presente na hora da angústia ainda é o Senhor. Talvez você está buscando esse socorro em um outro canto. E Deus não está se agradando nada disso. E essa é a palavra de hoje. E eu quero agradecer a todos. Em nome de Jesus, vou parar por aqui, porque o tempo aqui não está fácil, viu? A internet está oscilando pra caramba. E se eu passar daqui, aí é eu que vou estar falando. E Deus manda você entender, como nós lemos aqui hoje, Salmo 17 e versículo 8. Você fazer o mesmo compromisso, o mesmo pedido que Davi fez. Protege-me como a pupila dos teus olhos. Abriga-me à sombra das tuas asas protetoras. Tem feito isso? Quer parar de sofrer?
Para de dar ouvido. Olhe para frente, porque o Senhor está à tua frente. E Ele não está de lado, viu? E nem para trás de você. O que foi que Jesus disse para Pedro? Para trás de mim, Satanás. O seu caminho é para frente. Nenhum inimigo pode se atrever em quem marcha com fidelidade. Dá um abraço no Marronzinho, eu já vi você. No Marronzinho, no Isaac, né? Não vou lembrar o nome do teu esposo, Renatinho. E vamos orar também pelo Isaac. O Isaac, a Carla me disse que ele está com um pequeno probleminha que Deus vai resolver, né? Eu tenho certeza disso, amém? Vamos orar pela vida do Isaac, Diadema, irmã Josefa, quem mais? Júnior, Kelly Passamai, e vamos nós orando aí, uns pelos outros. Entenda isso. Peça a Deus, como Salmo 17, versículo 8, né? Que está lá dizendo, protege-me, Senhor, como a menina dos teus olhos. Abriga-me ou guarda a sombra das tuas asas, protetora. Tem feito isso? Tem feito isso? Hã? Ou você está confiando no pastor Mala que falou para você, se você trazer 1.000, que você vai ganhar 10.000, que esse ano é o ano de você derrubar o gigante? Tem gigante que você não pode com ele não, viu? Ferido, machucado do jeito que você tá, você não vai derrubar esse gigante nunca. Davi matou um urso, um leão, um urso e um gigante. Mas Deus foi preparando ele. Mas você e eu, talvez um gatinho derruba a gente. Viu? Para de dar ouvido à conversa fiada e cresça. Estabeleça cada dia mais um alicerce mais firme com Deus. E para com esse lenga-lenga. Para de estar acarretando coisas que você é coitadinho, que você não é coitadinho não. Você é especial, de boas obras. Deus te deu uma vestimenta alva como a neve, assim diz o Senhor. Então cresça. A ordem de Deus nesses dias para nós que servimos a Ele é que nós venhamos a crescer, porque os turbilhões de coisa errada em volta da gente, ou talvez em nós mesmos, pode fazer com que nós venhamos a perder a glória da segunda casa, viu? Viu? Então não perca, viu? Vamos orar? Porque a irmã Rosimeire também está aqui hoje com nós, né? Que Deus abençoe José Ventura, né? Que Deus possa abençoar grandemente a vida do José Ventura. Espero que ele esteja bem já, né? Vamos orar. Hoje a gente vai terminar mais cedo, 8 horas, eu quero terminar hoje, né? A gente sempre fica aqui até as 9, mas eu acho que nós já entendemos. A palavra foi para você e para mim, né? Às vezes eu também fico aqui triste, quando eu fico sabendo de algumas coisas, né? Mas você sabe que faz tempo que eu não ouço mais uma fofoca. Que tem pessoas que não têm coragem de vir contar para mim. Eu fechei essa porta definitiva na minha vida. Vou cuidar da minha vida. Salvação é individual. Você só vai para o céu, a responsabilidade é tua. Quem leva é o Senhor, mas a responsabilidade de amadurecer é tua. De compreender que Deus não tem o pior para você, mas Ele tem o quê? Uma proteção. Então amanhã nós estaremos falando desse assunto já num outro versículo. E nós vamos entender, para a glória de Deus, viu? Amanhã estaremos aqui a partir das 7 horas, fazendo a mesma coisa. Bendito Deus, nosso Pai, poderoso, digno de toda a honra e glória. Mais uma vez nesta noite, nós nos dedicamos a Te servir. Perdoa, Pai, nós por todas as nossas falhas. E a Ti, meu Pai, nós atribuímos toda a nossa graça, toda a nossa força em glorificar e enaltecer o Teu nome. Deus, apresenta hoje a vida da irmã Edna e do irmão Batista. Que o Senhor possa, meu Deus, conceder a eles saúde, força, entendimento, sabedoria, que eu sei que tudo vai passar, porque o Senhor é Deus. Deus também apresenta hoje a família da irmã Jéssica, os filhos, apresenta o casamento, apresenta tudo, Pai. Não importa o que ela esteja vivendo,
tudo é para a tua honra, tudo é para o crescimento dessa sua serva. Deus, e cada um de nós, Pai, que possamos compreender na noite de hoje que o Senhor nos protege, que o Senhor nos guia, mas nós temos que deixar ser comandado pelas suas rédeas, pela tua força, pelo teu poder, pela tua mão poderosa. O Senhor tem o melhor para a nossa vida. Deus, apresento também nesta noite a vida do irmão Pedrinho, lá onde ele estiver. Abençoa a vida dele, Pai, de livramento, saúde e muita disposição para estar na tua presença. Senhor, meu Deus, apresento também, papai, a vida da irmã, do irmão Júnior, Pai, e da Kelly Passamar. Que o Senhor abençoe ricamente a vida deles. Abençoe a mãe da irmã Kelly, a irmã Josefa e seu pai e todos os seus irmãos. Dê a eles saúde e muita força em cada momento específico que o Senhor venha permitir na vida deles. Que nós possamos, Pai, também hoje apresentar a vida do Diadema, Senhor, a vida dele, da esposa, dos filhos e aí sucessivamente aqueles que estão do lado dele. Que o Senhor possa crescer cada dia mais internamente na vida do teu servo. Senhor, perdoa as nossas fraquezas e muitas vezes as nossas indecisões. Que o Senhor possa, meu Pai, ter o teu nome honrado e glorificado por cada um de nós nesta noite. Não importa o que nós estamos passando, o importante é que o Senhor vê tudo. E o Senhor é quem permite certas coisas na nossa vida. Que o Senhor venha, Pai, fazer e terminar toda a boa obra que o Senhor tem na nossa vida. Senhor, apresento a minha mãe e os meus irmãos. Apresento, Pai, a vida da irmã Evelyn. Todos que estão aí hoje de uma certa forma. Que o Senhor possa, Pai, crescer e crescer extremamente na vida de cada um de nós que estamos dando lugar a eles. Apresento hoje também a vida da irmã Rosimeire, do irmão José Ventura. Que o Senhor possa, meu Deus, fazer notório o teu nome, cada dia mais forte na vida deste casal. Apresento a vida, Pai, do pastor Gilmar, da missionária Cida Lima, e apresento também, meu Pai, a vida do pastor Cidercino e da pastora Maria Aparecida, lá onde eles moram, meu Deus. O Senhor é onisciente, onipotente e onipresente. Em todos os lugares o Senhor está. Não importa onde nós moramos. Não importa o tamanho do vazio que nós venhamos estar passando, o Senhor está aí. E eu sei que o Senhor está disposto a preencher. Abençoe a vida de Samira, Diane, da minha esposa, a minha vida e todos aqueles, Pai, que pelejam nessa terra, para que todos os dias venha crescer e crescer, sempre olhando para frente. Nos ajude, Pai, naquilo que nos venha, que o Senhor não permita que nada venha tirar a nossa atenção, que é olhar para o Senhor. O nosso alvo é o Senhor. E desta maneira nós te agradecemos em nome de Jesus. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe, viu? Aqueles que estão por fora, que eu não sei quem é, tá? Vocês também têm uma vida abençoada, têm uma noite abençoada, e amanhã estaremos aqui falando desse mesmo assunto, mas num outro estudo, tá? Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Assim, né, nós terminamos esse trabalho hoje. Mas, pastor, foi tão curtinho hoje. É assim mesmo, eu não estou bem, o tempo está feio aqui hoje, eu estou bastante atacado hoje. E vamos... Mas foi isso que Deus mandou eu falar. Acorde, para Deus te proteger e me proteger, é preciso que nós venhamos a dar lugar. Amém? Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a consolação e a comunhão do Senhor venha estar com todos. E todos diz amém. Tenham uma boa noite de salvação. E amanhã estaremos aqui, a partir das 7 horas da noite, né? Também vou fazer bem curtinho, tá? Amanhã todo mundo trabalha, né? Fique com Deus e até amanhã.